Fala, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, terminou também a Copa do Brasil e o Flamengo é o campeão. Até que ponto isso envolve o Vasco da Gama, né? Vamos falar um pouquinho do jogo e também acompanhei pela Super Rádio Tupi na Gávea. Fui muito bem recebido pelas pessoas lá. Quero contar um pouquinho desse momento. Para quem não sabe, já cobri Flamengo, né, em 1987, na Super Rádio Tupi, na Rádio Nacional também. E o Flamengo campeão da Copa do Brasil é bom para o Vasco? É. E eu vou explicar aqui por que é bom para o Vasco. Antes eu tenho que pedir, gente, me ajuda. E graças a Deus o pessoal tem ajudado, mas preciso de mais ajudas, que é a assinatura no canal. Se inscreva aí. Está passando aqui embaixo, Wellington Campos FC, não paga nada, nada, você não tem nenhum custo. E dá o joinha. Esse joinha é para o YouTube dizer, pô, que vídeo bacana, ó, eu gostei, YouTube, gostei. E aí ele vai jogar o nosso link entre os vídeos mais vistos e mais pessoas vão assistir. Então, eu preciso da sua ajuda nesse sentido aí e a gente vai trazer mais informações também envolvendo a sequência do Vasco da Gama, que vai ter um tempo de preparação e eu vou explicar. Tá bom? Roda a vinheta. Muito bem, minha gente, vamos lá. Vamos falar a respeito da Copa do Brasil, porque interessa ao Vasco que nesse momento é o 9º colocado, inclusive está na frente do Atlético, que foi derrotado pelo Flamengo por 1-0. E o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Olha quanto que o Flamengo faturou no total, só de cotas e premiação. 93 milhões e meio só de cota. Aquela renda aqui do Maracanã, gente, deu 15 milhões e 600 mil reais e mais um monte de quebrados. Só os quebrados daquela renda ali já resolvia a minha situação financeira. Então, foi muito lucro, foi muito interessante a Copa do Brasil. Então, os clubes podem se dedicar mais a essa competição. O Vasco deixou escapar dentro de São Januário, naquele gol do Hulk, e hoje a gente viu o Flamengo dar uma massacrada em cima do Atlético. E se o Atlético não abrir o olho, o Hulk falou isso aí, deu um alerta, vai ter muitas dificuldades, ainda mais dificuldades contra o Botafogo no dia 30, lá na Argentina, por causa da Libertadores da América, né? Então, a gente tem essa situação aí. Por que é bom o Flamengo ter sido campeão da Copa do Brasil em termos de brasileiro? Porque o Vasco abre uma vaga do brasileiro, porque o Flamengo entra como representante brasileiro da Copa do Brasil, então abre-se uma vaga no Brasileirão, até porque a equipe rubro-negra está bem colocada no campeonato nacional, e isso pode ajudar o Vasco na tal da pré-Libertadores, que a gente vai ficar acompanhando. Essa aí do Botafogo, se for campeão brasileiro e campeão da Libertadores, ele entra na Libertadores como campeão da Libertadores do próximo ano e joga também mais uma vaga para o Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro for campeão da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro entrará na Libertadores como campeão da Copa Sul-Americana. Se estiver bem até lá, né, na Copa do Campeonato Brasileiro, abre-se mais uma vaga para um participante do Campeonato Brasileiro. Então, é importante a gente fazer esse exercício aí. Por falar no Cruzeiro, foi anunciado o Gabigol, né, como jogador do Cruzeiro. O Pedro Lourenço, lá do supermercado, já tinha falado que gostaria muito de ter o Gabigol, e após o título do Flamengo, Gabigol agradeceu a torcida e disse que era o último título dele. E imediatamente após foi anunciado o Cruzeiro como novo time. Mas o Wellington, por que não mostraram o contrato? Porque ele não pode ter 2 contratos assinados com 2 clubes diferentes.
né? Vai criar um choque jurídico. E se ele jogar pelo Flamengo, já tendo um contrato assinado com o Cruzeiro, ele jogará de maneira irregular. Então, tem tudo isso aí. Ele será devidamente anunciado pelo Clube Celeste quando terminar o Campeonato Brasileiro, mas não iria se despedir da maneira como se despediu. Deixa eu agradecer meu amigo Chicão, né, do Fla em Casa, lá na Gávea, aos amigos que nós recebemos, alguns que nós conhecemos, outros que nós reencontramos desde 1987, quando fiz Flamengo pela primeira vez na Super Rádio Tupi. O carinho de todos, o respeito, muitos assinando o nosso canal também aqui no YouTube, e foi muito legal conviver com vocês. Vou falar do Clube de Regatas Vasco da Gama também, porque vem de uma chinelada de 3-0 para o Fortaleza. Fortaleza é hoje um time muito melhor montado do que o time do Vasco, né? Você tem toda essa questão envolvendo a SAF, enquanto a do Cruzeiro pode anunciar um jogador aí de 2 milhões e pouco por 4, 5 anos de contrato. O Pedrinho hoje, né, que segura o touro à unha, falando em reduzir a folha salarial, que é na casa dos 14, 15 milhões. Oficialmente a gente não tem esses números. E vi o técnico Rafael Paiva também botar o dedão na ferida, falar que o time não foi bem, teve dificuldades, já achou o time um pouco mais concentrado e vai enfrentar o Internacional no dia 20 de novembro, porque agora o campeonato está aquela parada para a Copa do Mundo, para os jogos das eliminatórias. Então, vamos ter alguns jogos atrasados ou para acertar a tabela, que não é o caso aí do Vasco da Gama. Então, vamos aguardar toda essa situação, e contra o Internacional é o jogo da volta. Vamos ver aí o Rafael Paiva falando dessa tensão aí do time. Do quesito concentração, eu acho que hoje a gente já conseguiu entrar mais, a gente sabia que era importante a gente dar uma resposta, e a gente pegou uma equipe que não perdeu em casa ainda no Campeonato Brasileiro, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, as transições, e eu acho que a gente entrou mais concentrado, né? Eu acho que o gol a gente tomou em uma transição, que a gente sabia que era muito forte, e eu acho que a gente conseguiu ficar com a bola, não conseguiu ter as oportunidades tão claras como gostaríamos no primeiro tempo. E eu acho que a gente voltou bem no segundo tempo, a gente teve algumas chances ali, mas do meio para o final do segundo tempo, eu acho que a gente desconcentrou de novo, porque a gente queria buscar o gol e tomamos algumas transições muito perigosas, e ali baixou demais, porque vem o jogo do Botafogo e vem a nossa ânsia de pontuar logo, e daí eu acho que a gente deixou escapar um pouquinho, principalmente a concentração, né? A respeito da estrutura, acho sim que é importante a gente pensar agora, a gente até falou no vestiário, é um momento que a gente tem que mudar alguma coisa para a gente tentar buscar, né? A gente está tentando manter a estrutura e mudar alguns jogadores, mudar o tripé do meio, tentando buscar alguma coisa que fez a gente chegar onde a gente está hoje na primeira página do campeonato por muitas rodadas, né? Então a gente fez por merecer estar, né? Só que agora a gente tem 5 jogos que são muito importantes, a gente não pode deixar escapar uma competição sul-americana, e a gente precisa, essa pausa da data FIFA, ela vai ser boa pra gente tentar buscar alguma coisa para mudar. Já temos um jogo difícil contra o Inter, né? Acho que é a maior sequência invicta do Campeonato Brasileiro. Acho que a equipe está menos oscilando na competição, é o Inter. Então vai ser mais o terceiro jogo do nível muito difícil, mas a gente precisa buscar alguma alternativa para fazer as coisas acontecerem, principalmente nos pontos. A gente precisa começar a pontuar de novo, né? 2 jogos a gente já fica muito incomodado, e a gente tem que perceber, aí a gente vai ter um período maior para a gente buscar perceber o que a gente pode fazer para a gente fazer um bom jogo contra o Inter em casa, né, que é muito forte, e a gente vai tentar buscar aí o que a gente tem que fazer, se é na estrutura, se são nos jogadores, mas a gente vai tentar buscar alguma coisa para fazer um bom jogo contra o Inter. Vai. Lucas de Sena do TV Globo. Não sei se você já conseguiu conversar com seus jogadores, mas o que acontece que não vou nem dizer do começo do jogo, mas geralmente o Vasco tem tomado os gols em erros individuais. Hoje no primeiro tempo o Piton ali perdeu a bola, depois no segundo tempo o PH perdeu a bola também. O que acontece com esses erros para esses erros individuais
E como você, até o dia 21, vai pensar em resolver esse problema do meio-campo que não tem criado tantas oportunidades? Hoje o Verratti mesmo saiu bastante indignado de campo e ele não teve nenhuma oportunidade clara de gol hoje. Eu acho que os erros individuais, quando sai um gol, é muito fácil a gente julgar um jogador ou outro jogador, né? Eu acho que a gente está tentando buscar coletivamente criar mais situações de gol. A gente sabe que o Verratti é um jogador que necessita de bola aérea, né? Mas já passando 33 rodadas, todo mundo se estuda muito, a gente percebe o quanto ele é marcado dentro da área, a gente tem tentado buscar alternativas, né? Pra gente não necessitar só do Verratti para fazer o gol, né? Eu acho que a gente precisa de mais coletivamente se a gente quer vencer os jogos, né? E a gente está tentando. Quanto aos erros individuais, eles acontecem e eles ficam mais escancarados quando sai um gol, né? Mas eu acho que a gente tem que melhorar em todos os aspectos, né? Não é só individual, ter um pouco mais de equilíbrio defensivo, né? Desde quando eu cheguei, a gente estava com saldo de gol positivo, acho que a gente ainda mantém, né? Mas nos incomoda demais os gols que a gente está tomando, porque eu acho que quando a gente melhorou na tabela, quando a gente conseguiu evoluir, foi quando a gente se equilibrou defensivamente. E a gente está voltando a errar muito defensivamente. Então a gente tem consciência disso, a gente precisa organizar isso rapidamente. Muito bem, minha gente. Então tá aí o técnico Rafael Paiva do Vasco da Gama, uma vez mais, e de seleção brasileira que se apresenta amanhã na cidade de Belém do Pará. Nós vamos ter novidades. Foram cortados o Éder Militão, que tem uma lesão no cruzado do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia, só joga o ano que vem. E também foi cortado o Rodrigo, jogador do Real Madrid, os dois do Real Madrid, por lesão. Foram convocados o Gabriel Martinelli, que pertence ao Arsenal, é atacante, e o garoto do Flamengo, né, o zagueiro Léo Ortiz, que era convocado pelo técnico Tite, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. O Brasil joga quinta-feira com a Venezuela em Maturim às 18 horas no nosso horário também. Tá bom? Comente aí, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva, é importantíssimo você me ajudar, né? Não esqueça de botar o nome da sua cidade. E o nome do nosso canal é Wellington Campos FC. Paga nada não. Repito, o joinha é importantíssimo para você dar aquela força para a gente, para crescermos ainda mais e o YouTube entender que o nosso trabalho é relevante por aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado, uma grande semana a todos do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.